Pessoal, graça e paz, nós vamos dar continuidade aí, vamos continuar respondendo as perguntas dos inscritos, perguntas que foram feitas nos vídeos de perguntas e respostas. Não deu para responder todas, não dá para responder todas também agora, apenas nesse vídeo, então eu vou respondendo assim, pouco a pouco. Vou responder algumas aqui, outras em um vídeo posterior, né? Faça a sua pergunta nos comentários desse vídeo, fique atento. A sua pergunta pode estar sendo respondida a qualquer momento. E se você puder e quiser, claro, responda também as perguntas das outras pessoas que serão feitas nos comentários aqui, certo? Assim a gente tem uma interatividade, uma interação maior entre os inscritos, ok? Algumas perguntas eu vou responder de uma forma mais detalhada, outras eu vou responder de uma forma mais resumida. Então eu conto com a sua compreensão e te convido, faça parte do curso de Teologia à Distância que eu estou ministrando, certo? É um curso não denominacional, trata-se de uma teologia imparcial, ponto, certo? A nova turma vai ter início no dia 23 de novembro desse ano de 2020. Os detalhes para você fazer sua matrícula, o passo a passo, tudo na descrição desse vídeo. Se você tem aí alguma dúvida sobre o curso, entre em contato comigo. Tudo na descrição e vamos responder aí. A pergunta é do Altair. Ele diz o seguinte: o senhor acha que a grande tribulação pode estar se iniciando nos dias de hoje, diante dos últimos acontecimentos mundiais? Altair, eu creio que não, certo? Por quê? Se você estudar a lógica bíblica, etimológica, escatológica, contextualizada, enfim, e fizer uma espécie de acariação dessa lógica bíblica escatológica com o contexto atual da humanidade, você vai chegar a essa conclusão. Ou seja, ainda falta muito para a grande tribulação ter o seu início. Ok? Nós estamos vivendo hoje no princípio das dores, certo? Eu entendo, agora eu estou falando de forma obviamente particular, né, dentro daquilo que eu enxergo a partir da lógica bíblica, escatológica, contextualizada, comparada com a história atual da humanidade, eu acredito que essa grande tribulação, se brincar, não é nem para os nossos netos, certo? Mas não quero marcar época específica, não quero marcar ano específico, ok? Não vou cometer aí essa bobeira, tá bom? Eu entendo, aliás, eu sou pós-tribulacionista, eu entendo que Jesus retorna depois do cumprimento de todos os sinais, ele mesmo disse isso, em Marcos, no capítulo 13 e contexto do versículo 29, né? Eu entendo que o arrebatamento ele é no ato imediato, digamos assim, né, da primeira ressurreição. Então não existe arrebatamento antes da primeira ressurreição. Entendo que Jesus retorna como se fosse um ladrão, né, somente para aqueles que estão em trevas. Isso está em 1 Tessalonicenses. E quando a Bíblia diz que ele nos livra da ira vindoura, aquilo ali não é a grande tribulação, certo? É preciso entender aí os contextos. Mas, enfim, acerca da grande tribulação, aí de uma forma mais específica, eu não acredito que ela está perto de começar. Repito, basta você estudar a lógica bíblica, contextual, escatológica, e depois fazer uma espécie de acariação, de comparação, de paralelo aí com a história e os acontecimentos atuais da humanidade, certo? Não dá para entrar em detalhes aqui acerca da grande tribulação, da escatologia, porque é um assunto que requer muitas explicações e eu iria precisar de muito tempo para fazer isso, certo? Obrigado aí ao Altair
pela participação. Nós temos aqui o Everaldo. Ele diz o seguinte: tem algum vídeo falando sobre a predestinação que a Bíblia ensina? Se tiver, deixe o link. Everaldo, nesse curso que eu estou anunciando aqui nos vídeos, eu faço a exegese completa, versículo por versículo, de Romanos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, Efésios, capítulo 1, Atos, capítulo 13 e outras passagens. Passagens do Evangelho. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Enfim, eu faço a exegese e explico isso de uma forma bastante detalhada, dentro do contexto, do conjunto do contexto, das implicações lógicas, da etimologia, no curso. Porém, tá? Assim que eu tiver um tempo, eu quero gravar vídeos sobre esse assunto, onde eu vou fazer a exegese desses textos também, vou explicar, né? Eu só peço a paciência e a compreensão aí de vocês, ok? Mas eu não creio na predestinação aos moldes calvinistas. Eu acredito, de fato, na predestinação bíblica, porque a predestinação bíblica não tem como você negar. Existe uma predestinação na Bíblia, né? Deus viu aqueles que estavam em Cristo, então preordenou que esses fossem semelhantes ao Cristo em seu corpo ressurreto, predestinou esses para serem seus filhos adotivos através do próprio Cristo. Enfim, eu acredito na predestinação bíblica e não na predestinação calvinista. Claro, aqui eu estou resumindo. Então eu peço aos opositores que não usem aí um trecho isolado para... né? Mas, resumindo, é isso. Não creio na predestinação calvinista e sim na predestinação bíblica, porque eu não gosto e não misturo o santo com o profano. Respeito as pessoas que são calvinistas, mas eu discordo da doutrina, certo? Então, Everaldo, no curso tem o material completo. Apostilas, no plural, são 3 ou 4 apostilas, né? Tem videoaulas, materiais extras. Faça parte do curso, certo? Obrigado pela participação. Quem fala agora é o Francisco, né? Ele diz o seguinte: Helry, não sei se você conhece as duas casas de Israel, mas você poderia trazer um estudo sobre isso e também sobre a Trindade? A paz de Cristo. Francisco, sobre a Trindade eu já expliquei no vídeo anterior, né? Eu acredito que existe um Deus, certo? Existe o Filho desse único Deus. Esse Filho foi externado desse Deus. Ele não é uma criatura, ele não foi criado a partir de algo já existente. E existe o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo do Deus. Não é uma ação, não é uma fumaça, é o Espírito do Deus, ok? Então eu não acredito na Trindade aos moldes tertulianos, ok? Mas eu pretendo explicar isso versículo por versículo. Eu vou pegar todos os versículos que supostamente corroboram com a ideia da Trindade tertuliana e vou explicar um por um. Vai ser um vídeo para cada versículo, certo? Mas isso é posteriormente. No momento eu estou sem tempo, ok? Sobre as duas casas de Israel, já estudei, já li a respeito, já examinei algumas coisas, mas ainda não vou falar de forma detalhada sobre isso. Tá bom? Peço aí mais uma vez a compreensão de vocês. Todavia, quem fala muito sobre isso, aliás, é um dos precursores, ou o precursor desse tema, é o irmão Luiz, né, do canal Reino Eterno. Inclusive, já indiquei aqui no Evangelho Underground. Aliás, acho que você está me fazendo essa pergunta com base em algumas coisas que ele já disse e tal,
mas eu pretendo falar sobre esse assunto de uma forma mais aprofundada mais para frente. Tá bom? Francisco, obrigado aí pela participação. E agora eu quero ler o comentário da Regivânia da Silva. Helry, a ceia do Senhor e o batismo pela Bíblia, em determinadas igrejas, denominações, aí ela diz o seguinte: pela Bíblia, creio que estes rendimentos, bom, não entendi o porquê da palavra rendimentos aqui, mas ela deve estar querendo dizer que acredita que esses atos, esses rituais, tiram totalmente o efeito do sacrifício de Cristo na cruz, né? Tá aí a pergunta da Regivânia. Regivânia, isso mesmo. Olha, a ceia é o ato de você participar do corpo e do sangue de Cristo, certo? Isso é a todo momento. Isso não é uma vez na semana, ou uma vez no mês, ou sei lá, 12 vezes. Bom, 12 vezes por ano daria uma vez por mês. Mas enfim, isso é a todo momento, certo? Se você está participando das dores de Cristo, se você está levando o Evangelho, se você está propagando a palavra, se você está ajudando o necessitado, se você está ajudando o enfermo, se você tem temor, se você, enfim, então você está a todo momento participando do corpo e do sangue de Cristo. Essa é a ceia real. Daí vem a ceia ritualística, que é quando você vai externar isso de forma pública. Aí já é simbólico. Algumas pessoas usam o pão doce e o vinho de uva, o suco de uva. Algumas pessoas mais radicais acreditam que essa ceia ritualística só pode ser realizada com vinho de Israel e pão asmo. Enfim, eu não sou adepto desses tipos de radicalidades, digamos assim, certo? Então você tem a ceia real, né, e a ceia ritualística. Você também pode externar aí através da ceia ritualística com seus parentes, com seus amigos, em casa, na rua, em qualquer lugar, tá bom? Sobre o batismo, é mais ou menos o mesmo segmento, a mesma linha. Você tem o batismo real, que é quando você nasce de novo em Cristo, tornando-se uma nova criatura, né? Então você vai passar a externar os frutos do Espírito. Esse é o novo nascimento. É quando você é mergulhado, imergido no Espírito. Esse é o novo nascimento, é o batismo real. Daí tem o batismo ritualístico, que é quando você quer externar esse novo nascimento de uma forma pública, como se fosse uma confissão pública. Daí você pode realizar o rito, né? Seja por imersão, aspersão, derramamento, etc. Né? Todavia, nós não podemos colocar peso soteriológico em um rito, tá bom? Mas se você tem condições, se o local que você frequenta é propício para a realização do rito, então faça, né? Espero ter ajudado aí, Regivânia, mas eu já falo sobre batismo e ceia em outros vídeos aqui no canal. Procure aí em nossas playlists. Agora quem fala é o Guilherme. Né? O Guilherme diz o seguinte: Moisés foi ressuscitado e arrebatado, como a Bíblia nos apresenta em Mateus 17 e Judas, versículo 9. Guilherme, sobre essa questão de Moisés, eu já expliquei em um vídeo específico aqui no canal, onde eu detalhei, vou deixar o link nos comentários. Mas, resumindo, né, o primeiro a ressuscitar, né, obviamente foi Cristo. Isso se deu na cairosfera. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20.
não vou ler as referências, aqui eu estou super resumindo a resposta. Tá? Então, antes do mundo existir, Jesus foi imolado. Obviamente, também ressuscitou. Também tem esse efeito de ressurreição, obviamente, incorruptível, eterna, antes da fundação do mundo. Né? Então a gente tem que entender isso aí. Moisés apareceu lá no Monte da Transfiguração, o apóstolo Pedro, né? Pedro, né? Até pergunta se seria necessário construir tendas ali. Se ele estivesse em um corpo espiritual transparente, sei lá, transponível, enfim, não seria necessidade da construção de tendas. Não haveria essa necessidade. Então Moisés, ali, ele de fato estava em um corpo ressurreto, no vídeo específico eu explico melhor, só que ele não ressuscitou antes de Cristo. Tá bom? A gente tem que deixar isso bem claro. E isso aí também trata das exceções de Deus. Ok? Você vai ver a Bíblia dizendo que o salvo, ou o homem, né, ele está destinado a morrer uma única vez. Aí ele espera o juízo. Só que Lázaro morreu duas. Você vai ver a Bíblia dizendo que o arrebatamento é depois da primeira ressurreição, mas Enoque foi arrebatado antes. Então existem exceções, certo? Esse caso de Moisés aí é uma exceção. Ok? No vídeo específico eu dou maiores detalhes, mas a primeira ressurreição em termos cronológicos é a de Cristo, né? A primeira ressurreição, no caso aí as primícias, né? Porque quando a gente fala de primeira ressurreição e tal, dentro de um contexto escatológico, é a primeira ressurreição, obviamente, que inclui os salvos. É a primeira ressurreição dos salvos, algo em massa, onde eles vão ser ressuscitados para nunca mais morrerem. Né? Então, Jesus, em termos cronológicos, foi o primeiro, é a primícia. Né? Aí, em termos de importância, ele também foi o primeiro. E aí a gente pode falar de Moisés, né, que aparece no Monte da Transfiguração e tal, né? Só que aí eu explico no vídeo específico. Vou deixar o link nos comentários aqui. Se eu for explicar de novo tudo que eu já falei, aí esse vídeo vai ficar muito longo. Paulino, Sádio Milhomens Paulino, diz o seguinte: Helry, eu sou de Goiânia, moro no Parque Ateneu, conheço demais da conta, né? Te admiro. Obrigado, Paulino, obrigado. E queria te conhecer e falar um pouco com você pessoalmente, né? Olha, eu sou um camarada mal-humorado, metódico. Eu sou... Bom, eu dou valor nos meus amigos, na minha família, porque as pessoas que gostam de mim é porque gostam mesmo. As pessoas que dizem gostar de mim, que estão junto, que estão me ajudando, que estão me acompanhando, é porque gostam. Porque eu sou enjoado, eu sou perfeccionista, eu sou metódico, eu sou mal-humorado, eu sou... Enfim, cara, não é fácil. Mas a gente pode ter uma conversa... né? Enfim, às vezes a gente encontra aí, pode acontecer da gente marcar uma reunião com outras pessoas, a gente pode estar conversando pessoalmente, tranquilo, certo? Eu estou passando por uma luta muito grande desde dezembro de 2017 e eu encontrei você no YouTube. E dessa época para cá, seus vídeos têm me ajudado muito. Que bom, fico feliz por isso, né? E que você supere aí o mais rápido possível essa fase e que você saiba tirar, a absorver os aprendizados que essa fase está te proporcionando, certo? Que Deus te abençoe aí. O Denis Pereira
né? Ele diz o seguinte: Oi, tudo bem? Parabéns pelos vídeos. Eles são muito bons e esclarecedores. Gostaria de saber sobre a lei e a graça. Qual das duas me salva? Ou eu sou salvo através de qual das duas? Denis, nós sempre fomos salvos. A humanidade, os homens, sempre foram salvos. Aí, no caso dos salvos, pela graça. Ninguém foi salvo pela lei, certo? Antes do mundo existir, Cristo havia sido imolado. Cristo foi imolado antes do mundo existir. Então quer dizer que antes do mundo existir, a graça já tinha sido disponibilizada a todos. A salvação e a capacidade de crer, né, que nós chamamos de graça. Então essa salvação e essa capacidade de crer, ou seja, a graça, já tinha sido disponibilizada para todo mundo. Antes do mundo existir, antes de Adão ter sido criado, antes do primeiro pecado ter sido cometido, né? Romanos capítulo 5, versículo 18, leia por favor. Então, antes do mundo existir, a graça já tinha sido disponibilizada. Os seres humanos que foram salvos antes da lei, foram salvos pela graça. Os seres humanos salvos durante a época da lei, foram salvos pela graça. Os seres humanos, do início da nova aliança até o retorno de Cristo, os que serão salvos pela graça. Não existe outra forma de salvação. Você vai ver essa questão de Jesus sendo imolado, sacrificado antes da fundação do mundo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Certo? Então, antes do mundo existir, Deus já disponibilizou a salvação e a capacidade de crer para todos. Nós chamamos isso de graça. Certo? Aí nós temos, por exemplo, o Evangelho de João, que vai dizer que Deus deu o seu Filho e tal, né? Ele não deu o Filho dele para salvar pessoas de forma arbitrária e nem para salvar todo mundo. Mas ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê, existe essa cláusula, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. No curso eu explico isso tudo de uma forma super detalhada, ok? Com apostilas, materiais extras, questionários, videoaulas, suporte, enfim. Faça parte do curso, detalhes na descrição. Nós temos aqui a pergunta do Márcio Kaique, que eu vou estar respondendo aí no próximo vídeo, certo? Deixe suas perguntas aqui nos comentários. Se você puder e quiser, responda as perguntas das outras pessoas. Faça parte do curso, acompanhe os novos vídeos. Obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.